Hoje você vai descobrir como um simples momento ao vivo se transformou em algo inesperado e cheio de emoção. Patrícia Abravanel chorando ao vivo por causa de uma resposta de Nicolas Ferreira. Isso mesmo, você respondeu corretamente. O que aconteceu foi tão intenso que pegou tudo de surpresa. A entrevista começou de forma tranquila, com Patrícia Abravanel cumprimentando Nicolas Ferreira de maneira cordial. Com seu jeito carismático, ela brilhou e disse: Nicolas, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado por estar com a gente. Nicolas respondeu com um sorriso calmo, agradecendo pela oportunidade. Tudo indicava que seria uma conversa amigável, com Patrícia conduzindo o programa de maneira leve e profissional. No início, ela fez uma pergunta aparentemente simples, sem grandes interesses de gerar polêmica. Você tem se destacado bastante no cenário político. Como você viu o momento atual do Brasil e seu trabalho dentro dele? Nicolas, com sua postura tranquila e confiança inabalável, respondeu sem hesitar. Olha, Patrícia, a verdade é que a política brasileira precisa urgentemente de mudanças. Estamos em um momento onde o povo já não aguenta mais o velho jogo de interesses, e é por isso que tenho me dedicado tanto a levar a verdade e defender nossos valores. Até então, tudo parecia dentro do esperado. Mas foi a sequência da conversa que mudou completamente o boato da entrevista e deixou todos chocados. O que Nicolas disse que fez Patrícia Abravanel chorar ao vivo? Fique com a gente até o final para entender todos os detalhes desse momento que pegou a todos de surpresa. Aproveite e se inscreva no canal. Ative os sininhos para não perder mais histórias como essa. Patrícia Abravanel, conhecida por seu carisma e trajetória na televisão, estava conduzindo mais uma de suas entrevistas quando algo inesperado aconteceu. Ao lado do deputado Nicolas Ferreira, uma conversa começou de maneira tranquila, com um tom cordial e respeitoso. No entanto, ninguém poderia prever que um simples comentário faria a apresentação se emocionar ao vivo, surpreendendo a todos que acompanham o programa. Nicolas Ferreira, um dos políticos mais comentados do momento, é conhecido por suas opiniões firmes e discursos diretos. Durante a entrevista, ele respondeu com segurança às perguntas de Patrícia, abordando temas políticos e sociais sem rodeios. Tudo segue normalmente até que uma de suas respostas tocou em um ponto sensível para a apresentadora, fazendo com que a emoção tomasse conta do estúdio. Mas o que exatamente foi dito aqui? O que levou Patrícia Abravanel às lágrimas em plena transmissão ao vivo? E por que esse momento gerou tanta repercussão? Vamos contar todos os detalhes agora. Conforme a conversa avançava, Patrícia mantinha seu tom profissional, ouvindo atentamente as respostas de Nicolas e conduzindo a entrevista com naturalidade. Em um determinado momento, buscando aprofundar o debate, ela fez uma pergunta que parecia simples, mas que acabaria mudando completamente o clima da entrevista. Nicolas, muitas pessoas dizem que seu discurso pode ser polarizador. Como você lida com as críticas e qual é o seu objetivo ao defender suas ideias? Nicolas Ferreira, sem qualquer demonstração de hesitação, respondeu com firmeza. Patrícia, eu acredito que falar a verdade nunca deveria ser visto como algo polarizador. Hoje em dia, há uma tentativa constante de silenciar quem pensa diferente, e isso é um problema. Meu compromisso não é com agradar a todos, mas com aquilo que acredito ser correto. A política precisa de mais obrigações. A resposta direta já chamou a atenção, mas foi o que ele disse em seguida que realmente mexeu com Patrícia. Com um tom mais reflexivo, Nicolas continuou. E digo mais, Patrícia, o seu pai, Silvio Santos, sempre foi um exemplo de prejuízos. Ele nunca teve medo de falar o que planejou e construiu uma história brilhante exatamente por ser verdadeiro. Infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas têm medo de se posicionar. Ao ouvir o nome de seu pai sendo especificado dessa forma, Patrícia Abravanel demonstrou uma mudança visível de expressão. Por um momento, ficou em silêncio, absorvendo as palavras de Nicolas. Seu olhar ficou mais profundo, e então, sem conseguir conter a emoção, ela soltou um sorriso misturado com lágrimas antes de responder com a voz embargada. Meu pai realmente sempre foi muito autêntico, e eu me esforço todos os dias para seguir esse exemplo. A ocorrência de Patrícia pegou todos de surpresa.
A apresentadora, sempre tão segura e carismática, não conseguiu esconder o impacto daquela fala. O momento foi intenso e genuíno, criando uma atmosfera diferente no estúdio. Mas o que será que passou pela cabeça de Patrícia naquele instante? As palavras de Nicolas trouxeram lembranças do pai ou tocaram em algo ainda mais profundo? Esse momento segue repercutindo, e queremos saber a sua opinião. Comente aqui o que você achou desse acontecimento inesperado e, claro, se gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. E então, o momento que ninguém esperava aconteceu. Após ouvir a resposta de Nicolas Ferreira, mencionando as complicações de seu pai, Silvio Santos, Patrícia Abravanel ficou visivelmente abalada. Seus olhos brilharam, e por um instante, o silêncio tomou conta do estúdio. Era possível perceber que aquelas palavras estavam tocadas fundo. Tentando manter a compostura, Patrícia respirou fundo e enviou de maneira sutil, mas a emoção já era evidente. Sua voz saiu embargada quando respondeu: "Meu pai realmente sempre foi muito autêntico, e eu me esforço todos os dias para seguir esse exemplo." Mas, no meio da frase, suas palavras foram interrompidas por lágrimas discretas que caíram a escorrer pelo rosto. Patrícia rapidamente levou as mãos ao rosto, tentando conter a emoção, mas já era tarde demais. O sentimento transbordava ao vivo, e o público assistia surpreendentemente cena inesperada. Nicolas Ferreira manteve uma expressão séria, percebendo o impacto de suas palavras. O momento, que começou como uma entrevista política comum, agora havia se transformado em algo muito mais profundo e pessoal. A apresentadora, ainda visivelmente emocionada, tentou continuar a conversa, mas precisou de alguns segundos para recuperar a voz. Com um olhar reflexivo, ela completou: "Às vezes, a gente se esquece do quanto certas palavras podem mexer com a gente, e você me fez lembrar de algo muito especial." Foi um momento de total espontaneidade, que pegou todos de surpresa. O público que acompanhava a transmissão logo começou um comentário sobre a cena, que rapidamente viralizou nas redes sociais. Mas o que será que realmente fez Patrícia Abravanel se emocionar dessa maneira? Teria sido apenas a lembrança do pai ou algo mais profundo por trás dessas lágrimas? Comente aqui sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal para mais momentos inesquecíveis como esse. Esse momento inesperado deixou muitas perguntas no ar. O que realmente fez Patrícia Abravanel se emocionar? Teria sido apenas a lembrança de seu pai ou as palavras de Nicolas Ferreira tocaram em algo mais profundo dela? Silvio Santos sempre foi uma figura marcante na televisão brasileira, conhecido por suas coincidências e pela forma direta com que se comunicava com o público. Ao mencionar essa característica como um exemplo de coragem e transparência, Nicolas pode ter despertado em Patrícia uma reflexão pessoal sobre sua própria trajetória. Como filha de um dos maiores comunicadores do país, a pressão para manter esse legado pode ser enorme, e a lembrança de sua postura pode ter trazido um turbilhão de emoções à tona. Além disso, o contexto político atual é intenso, e o papel dos comunicadores na sociedade é cada vez mais em evidência. Será que Patrícia sentiu que, em meio a tantas opiniões e críticas, manter suas consequências é um desafio? Ou será que aquela fala ativa ou memórias de momentos especiais ao lado do pai, gerando uma emoção que ela não conseguiu conter? O que chama ainda mais atenção é uma ocorrência do público. Assim que o episódio foi ao ar, as redes sociais foram tomadas por comentários. Alguns interpretaram a emoção de Patrícia como um sinal de saudade e respeito por seu pai, enquanto outros acreditam que o impacto da fala de Nicolas Ferreira pode ter ido além, trazendo uma reflexão sobre a postura dela própria na televisão e na vida pública. Independentemente da interpretação, uma coisa é certa: esse momento foi genuíno e inesperado. Em meio a uma entrevista que começou como um debate político, surgiu uma cena de emoção real, mostrando que, por trás das câmeras, sempre há um lado humano que ninguém pode prever. E você, o que você acha que realmente aconteceu? Deixe seu comentário aqui e participe dessa discussão. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder mais momentos como esse. Esse momento, sem dúvida, foi um reflexo de como o discurso político e o vínculo pessoal podem se entrelaçar de forma inesperada.
Quando Nicolas Ferreira fez referência às desvantagens de Silvio Santos, não era apenas uma menção à figura pública que todos conhecemos, mas uma conexão profunda com os valores que ele representava. E foi essa conexão que parece ter tocado Patrícia de maneira tão intensa. A emoção que ela demonstra ao vivo revela o peso que certos temas podem carregar, especialmente quando estão ligados a figuras tão importantes em nossas vidas. A lembrança de Silvio Santos, que sempre foi um símbolo de proteção e coragem, pode ter feito Patrícia refletindo sobre o próprio legado e a pressão que o envolvimento mantém a identidade diante dos olhos de um público exigente. O que talvez tenha sido abordado ainda mais foi um acontecimento do próprio Nicolas. Ele, que havia provocado essa ocorrência, parece sereno, como se soubesse o impacto de suas palavras, mas sem demonstrar qualquer intenção de causar esse tipo de fato. Isso só fortalece a ideia de que, na política e na vida pública, as palavras podem ter um peso muito maior do que imaginamos. Além disso, a forma como o público reagiu à cena também não passou despercebida. Nas redes sociais, muitos se solidarizaram com Patrícia, destacando a força emocional de um momento que parecia estar muito além de um simples debate político. Outros questionaram se a ocorrência dela não era uma resposta a algo mais pessoal e íntimo, algo que não estava ali apenas para ser discutido em uma entrevista pública. No final, esse episódio serve como um lembrete de que, por mais que as discussões políticas e públicas sejam importantes, elas também podem tocar em questões profundamente pessoais, revelando a vulnerabilidade e a humanidade que muitas vezes ficam escondidas sob a superfície. O que começou como um simples bate-papo, virou uma cena que vai ficar marcada na memória de todos que acompanharam ao vivo. Esse momento ao vivo entre Patrícia Abravanel e Nicolas Ferreira deixou todo em choque e gerou muitos debates sobre o que realmente aconteceu nos bastidores daquela entrevista. A emoção de Patrícia, a menção ao seu pai e as palavras de Nicolas tocaram algo profundo, deixando uma marca em todos que assistiram. Será que a pressão de ser filha de Silvio Santos pesou naquele momento? Ou será que algo mais profundo foi despertado durante uma conversa? O que realmente aconteceu naquele instante que pegou todos de surpresa? Deixe sua opinião nos comentários e no nosso conteúdo sobre o que você achou dessa cena inesperada. Até o próximo vídeo.